maneira de viver melhor é fazer uma avaliação e observar atentamente qual é a nossa situação. No capítulo 4 de Lamentações, o profeta Jeremias analisa a situação que ele vivenciava nesses dias. E eu também aconselho a você fazer uma avaliação da sua vida, avaliar esse canal e prestar bastante atenção no que é colocado aqui. Não esqueça de curtir e de comentar também. Como o ouro que perdeu o brilho, como o ouro que ficou embaçado, pelas esquinas de todas as ruas, as pedras sagradas também estão todas espalhadas, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro verdadeiro, hoje são considerados como vaso de barro e obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para dar aos seus filhotes a amamentação. Mas o meu povo é como as avestruzes no deserto e eles já não têm mais coração. A língua dos bebês gruda no céu da boca, sofrem de tanta sede. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém mais as atende. Elas passam necessidades nas ruas. Aqueles que costumavam comer comidas finas, aqueles que se adornavam de púrpura, hoje estão prostrados sobre um montão de cinzas. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi assim, destruída num instante. Foi destruída sem que ninguém a socorresse. E os seus príncipes eram muito mais brilhantes, eram mais brilhantes que a neve. E mais brancas do que o leite eles estavam, tinha pele mais rosada que rubis. E a sua aparência, safiras, era que lembrava. Mas agora estão negros, bem mais negros do que o carvão. Reconhecidos nas ruas, eles nem são mais, não são mais não. Sua pele enrugou-se e sobre os seus ossos parecem agora madeira seca que se consome por aqueles que foram mortos pela espada e estão melhor do que aqueles que morrem de fome, os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção. Sim, falta de produção das lavouras. E então, com as próprias mãos, as mulheres bondosas cozinharam os próprios filhos. Oh, meu Deus, oh, Senhor, que situação! Seus filhos que se tornaram a sua própria comida. Quando o meu povo e minha cidade pelo Senhor foi desta forma destruída. O Senhor deu vazão total à sua ira, a sua grande ira, ele derramou, ele acendeu em Sião um fogo, que aos seus alicerces, a tudo esse fogo queimou. Os reis da terra e os povos de todo o mundo também não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. E o sangue dos justos dentro da cidade foi derramado por causa dos seus profetas e dos seus sacerdotes, por causa das suas maldades e por causa dos seus pecados. Hoje eles tateiam pelas ruas como cegos e tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar em suas vestes, não. Ninguém nem sequer lhes encosta a mão. Vocês estão imundos. Para eles o povo fica gritando, afastem-se, não nos toquem. E quando eles fogem, eles ficam assim, vagando. Os povos das outras nações então começam a falar. Aqui eles ficam, mas aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou. Deles, ele já não tem cuidado. Ninguém honra os sacerdotes e nem aos líderes também? Não, nenhum deles são respeitados. Os nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. As nossas torres nós buscávamos uma nação que não podia nos ajudar, não podia nos dar salvação, não podíamos caminhar por nossas ruas, porque cada passo nosso era vigiado. Nosso fim estava próximo e nossos dias, sim, nossos dias estavam contados e o nosso fim também já havia chegado. Mais velozes do que águias nos céus eram nossos perseguidores, perseguiam-nos por sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto e nós sofríamos horrores.
O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado por causa das suas muitas armadilhas. E nós que pensávamos que sobre a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz. Mas a você também servido o cálice será. Você será embriagada, as suas roupas serão arrancadas. Tudo isso te ocorrerá. Sim, ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor, o seu exílio, não, ele não prolongará, mas a terra de Edom, sim, ele punirá. E o seu pecado e a sua perversidade à mostra ele colocará. Nós vemos aqui Jeremias dizendo para o povo de Israel, olha, estão sofrendo sim, porque vocês fizeram errado. E eu estou aqui no meio, né? É assim, queridos, o pecado ele respinga em todos. Né? Quando uma pessoa peca da sua casa, você sofre, não sofre? Quando alguém faz escolha errada, você também colhe as consequências. Infelizmente é assim. Mas a boa notícia é que não vai durar para sempre. O mal tem dias contados. Aguarde. Jesus disse que ele vem. E no último livro do Apocalipse, nos 2 últimos capítulos, diz que o mal não terá a vida para sempre. Ele está com os dias contados e nós teremos vida eterna, vida de abundância, de alegria para sempre. Então, abandone o pecado, grude Jesus e seja reavivado.